no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de hoje eu vou conversar mais uma vez com o meu grande amigo, tricolor, médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que vai atender o pedido do nosso ouvinte Manuel Barbosa, morador de Botafogo. Ele nos contou que um amigo perdeu o filho recentemente, depois do garoto ser diagnosticado com histoplasmose. Por isso, sem saber sobre o assunto, nosso ouvinte pediu informações sobre este tema. E antes do Dr. Silvio falar, esclarecer que hoje ele não conseguiu chegar, né? Porque hoje tem o desfile do monobloco, muitas interdições aqui no centro da cidade. O Dr. Silvio estava lá no Hospital dos Servidores e não conseguiu chegar. Portanto, a participação dele hoje por telefone. Eu nem lembro a última vez que eu conversei com o Dr. Silvio pelo telefone. É até estranho, né? Mas é claro que a gente não pode tirar o quadro do ar em hipótese alguma, senão os ouvintes me pegam aí, né? Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi. Eu, como você sabe, antes de ir para a rádio, todos os domingos eu dou a minha passadinha. É verdade. Aqui no Hospital dos Servidores, onde eu estou. Uhum. E olha, eu vou te dizer, eu tive que pegar a contramão, andar por cima do VLT para chegar aqui, saindo de casa 10:07, 8:30 da manhã. Que coisa, hein? E vi que aí perto da Santa Luzia, por conta do monobloco, 1º de março, bloqueada, tudo fechado. Sim. Eu confesso que eu fiquei com receio de ser pego no meio do caminho. Sim. E há muitos e muitos anos a gente fazia pelo rádio. Tenho certeza que os ouvintes da Rádio Tupi, da nossa querida família Tupi, vão entender. Uhum. Queria mandar um beijo pro André, que fez aniversário e que está gravando o nosso programa, feliz com os 3-0 de ontem. Que é o filhão. É o filhão. Queria também mandar um abraço para dona Ruth, que é a esposa do Marco Silva, lá em Houston, no Texas, que está com um probleminha de saúde, mas eu disse para ela, à distância, na minha experiência, 2 dias ela vai estar ótima. E por fim, não menos importante, dona Ivete, que ela diz que é metralha, não sei porquê, esteve comigo ontem. Acho que foi a pedido que o Roberto Carlos deu para ela. E falar de uma doença que você vê que é muito comum e que está crescendo muito o número de casos. Eu tenho inclusive um amigo, um enfermeiro que trabalhou comigo há muitos anos, não vou falar quantos anos foram, porque eu vou ficar mais velho do que eu já sou. Sim. Mas o Mário Aragão, que é de Nova Iguaçu, não é como a Regina, torce para aquele outro time que a gente não fala o nome aqui para não estragar o programa. É melhor. Mas ele perdeu a questão de 1 ano atrás, um filho, ele fez uma trilha e depois ele adoeceu e por conta disso diagnosticaram histoplasmose, que é uma doença que poucos ouviram falar. E a gente vai tentar destrinchar um pouco dessa encrenca. O que é essa tal histoplasmose? Eu agradeço a você, mais uma vez, no Serviço de Saúde, a oportunidade de tentar esclarecer alguns aspectos dessa difícil profissão que é a medicina. Aqui nos servidores estamos com algumas centenas de pacientes internados hoje. Bom, domingo passado eu falei isso com o senhor aqui, né? Eu nunca tinha ouvido falar, então eu estou curioso e os ouvintes também. O que é histoplasmose? Também conhecida, Heleno, como doença das cavernas ou doença de Darling, que foi o primeiro médico que descreveu essa doença. É uma micose. O que é micose, doutor Silvio? As doenças têm micro-organismos que podem causá-las. Vírus, recentemente a gente falou de Covid, continua falando dela devido ao vírus SARS-CoV-2, né? Nós temos bactérias. Quando você tem uma erisipela, por exemplo, a streptococcus que causa isso. Uma pneumonia bacteriana, geralmente é o pneumococo que causa isso. Meningite meningocócica, são bactérias. Mas eu tenho também um grupo de micro-organismos que são fungos. Falamos recentemente, inclusive com o auxílio da minha querida doutora Célia, que está nos ouvindo, sobre a candidíase, que é um fungo. E a histoplasmose também é uma micose, causada por um fungo diferente chamado Histoplasma capsulatum. E você vai perguntar como é que a gente pega essa doença, quem é que tem mais risco, eu vou guardar. Vamos lá, então, causas e sintomas, doutor. A causa é o fungo. Esse fungo, ele vive no ambiente. É engraçado, a gente diz assim, você come M, né? Ele exatamente se alimenta de excrementos. Entendi. É curioso. O fungo, ele sobrevive às custas de excrementos. Excrementos de aves, em especial de morcegos, mas de outros animais também, bois, suínos,
gatos, cães. Onde tem excremento, o fungo pode se alimentar. E ele dá uns esporos, é como se fossem filhotes deles, que ficam no solo ressecado. E, eventualmente, o indivíduo, em contato com o solo e com excrementos ressecados desses animais, pode inalar o esporo. E aí, o fungo do histoplasma vai em direção à estrutura dos alvéolos do pulmão. E lá, ele é combatido pelo organismo dos indivíduos. Agora, veja bem, igual a partida de futebol, né, Helena? Defesa contra ataque. Se eu tenho uma defesa fantástica, um ferrolho suíço, difícil marcar gol. Mas se o ataque for muito potente, mesmo com todo ferrolho, umzinho vai passar. Verdade. Nas infecções, a gente tem uma partida de futebol, onde eu tenho os invasores, que são os atacantes, e eu tenho as defesas do organismo. Em condições, digamos, de temperatura e pressão normais, indivíduo saudável, com uma quantidade não muito significativa de esporos que ele inalou, o organismo dele combate e ele nem sabe que teve contato com esse tal de histoplasma. Muitas pessoas são assim. Vai ter uma infecção assintomática. Porém, existem casos onde normalmente você vai ter um aumento do número de esporos. E as defesas do indivíduo podem estar debilitadas. Ele usa corticoide, ele toma imunossupressores, ele foi transplantado, ele tem uma doença imunológica qualquer que deprime o sistema imunológico. E aí as defesas debilitadas, mesmo que a quantidade de esporos do histoplasma não seja muito grande, ele vai continuar se multiplicando nos alvéolos e vão formar leveduras que podem, pela corrente linfática ou sanguínea, passar para outros órgãos. E eu vou ter as formas clínicas de histoplasmose, que são basicamente 3 formas. Agora, eu posso estar errado, até porque eu não sou médico, né? Mas não é muito comum, né, doutor Silvio? Pois é mais comum do que você pensa. Porque eu nunca ouvi falar nisso, né? Você sabe que o número de casos, ele vem crescendo bastante aqui no Brasil. Na verdade, é uma doença que ela é democrática. Ela está presente nos 5 continentes. Você tem casos na Europa, na Ásia, na África, na Oceania e aqui nas Américas também. O esporo do histoplasma capsulatum, ele gosta de ambiente seco, quente, temperaturas como o clima tropical que nós temos aqui. Aliás, hoje 40 graus é pouco, sensação térmica de 50 aqui no hospital nesse momento. Verdade. É um calor insuportável. O esporo do histoplasma, ele se replica nessas condições. E aí, veja bem, alguns indivíduos têm mais risco de inalar esse esporo. Por exemplo, quem entra em cavernas. Por quê? Porque normalmente lá habitam morcegos. E as fezes ressecadas dos morcegos ficam no solo. E aquilo, o esporo, ele sobrenada aquilo. A pessoa está andando, às vezes, abaixada na caverna e respira aquele esporo, que entra pro pulmão, ele se infecta. Tem um caso famoso, Helena, de um time de futebol na Tailândia, do outro lado do mundo, que eles ficaram perdidos numa caverna 2 semanas. Eu lembro. Depois eles foram resgatados. Você sabe que daquele grupo de 20 e poucas pessoas, 12 tiveram diagnóstico de histoplasmose. Por quê? Porque permaneceram muito tempo em contato com o solo que estava rico em histoplasma. E, obviamente, ao respirar, inalaram aquilo. Mas eu tenho, por exemplo, trabalhadores da construção civil. Eles podem também ser riscos. Jardineiros é outro grupo de risco importante. Paisagistas. Você vê quantas pessoas podem, no transcurso de suas atividades profissionais, virem a inalar o esporo do histoplasma e se infectarem. Uma vez infectadas, podem desenvolver a forma mais comum, que é a forma pulmonar aguda, que vai dar um quadro muito semelhante de uma gripe, com tosse seca, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, febre, mas uma febre que não é muito alta, eventualmente com algum calafrio e perda do apetite. Essa é a forma mais comum. Mas tem outros casos onde eu vou ter, por exemplo, a chamada histoplasmose pulmonar crônica cavitária. Amigo, é idêntico à tuberculose. É o diagnóstico diferencial que primeiramente o médico faz. Nós somos campeões mundiais de tuberculose aqui no Rio de Janeiro. Diante de um raio-x com uma caverna, a primeira coisa que o médico pensa, não pode ser diferente, é tuberculose. Mas eventualmente nos exames que são feitos para o diagnóstico, não encontramos o Mycobacterium tuberculosis e encontramos o histoplasma.
E aí muda o diagnóstico e, obviamente, que muda o tratamento em função do diagnóstico. Essa doença, histoplasmose pulmonar cavitária crônica, ela comete principalmente os fumantes, indivíduos com mais de 50 anos de idade. E a forma pior, que é aquela que, infelizmente, vitimou o filho do meu querido Mário. A histoplasmose disseminada progressiva. Essa é a forma mais grave, porque ela vai se difundindo pelo sistema linfático e circulatório e acomete o chamado sistema, olha o palavrão do mediquês, sistema retículo endotelial. Quais são os órgãos que são afetados? Sim. O fígado, o baço, a medula óssea, as glândulas suprarrenais, pele, mucosas e as meninges do cérebro. Você tem uma forma quase que de uma septicemia pelo histoplasma. É mais comum em bebês, em adultos acima dos 55 anos, ou as pessoas tiveram uma infecção tão grande que o sistema imunológico delas não conseguiu combatê-lo, ou então são pessoas que são imunodeprimidas por alguma razão. Essa forma disseminada, ela provoca complicações pulmonares, cardíacas, adrenais, neurológicas e não tratada, e até mesmo às vezes tratada corretamente, mesmo assim ela pode evoluir para o óbito, como aconteceu. Entendi. Agora, Então, a taxa de mortalidade é alta, doutor Silvio? A taxa de mortalidade da histoplasmose não é tão alta, a menos nessa forma que é mais rara, que é a da forma disseminada. Entendi. Mas é menos comum. Eu diria que de todos os casos de histoplasmose, essa corresponde a cerca de 1% apenas. Como é que a gente faz o diagnóstico? Sim. Em primeiro lugar, pela história clínica do paciente. Teve contato com dejetos de aves, trabalha em aviário, cria pombos, também pode ser uma forma de você contaminar a histoplasmose. Eu tenho uma história clínica e uma história de sintomas, com tosse seca. Eventualmente essa tosse pode se tornar produtiva até com escarro de sangue, e aí eu posso já ter uma cavidade no pulmão desse indivíduo, febre, arrastada, perda do apetite, emagrecimento. Eu vou fazer a cultura das secreções que eu consegui tirar do pulmão desse indivíduo. Eventualmente uma broncoscopia que vai me permitir fazer uma biópsia. Eu tenho exames sorológicos para detectar a presença de anticorpos contra o histoplasma. E exames de imagem, em especial a tomografia computadorizada, sempre que disponível, é uma ferramenta diagnóstica da maior importância. Agora, vamos falar sobre tratamento, doutor? O tratamento, Eliano, veja bem, ele é feito com drogas antifúngicas, especialmente uma droga chamada anfotericina B, que evidentemente é dada com o indivíduo hospitalizado, sob supervisão médica, até porque são drogas que têm efeitos colaterais importantes e se o médico não estiver atento à evolução desses pacientes, pode provocar uma insuficiência renal. Não morre da doença, morre de problemas renais. Eu tenho outros antifúngicos que eu posso usar, como o itraconazol, cetoconazol, fluconazol, mas a droga de escolha na histoplasmose, sempre que possível, que o paciente permitir anfotericina B. E, evidentemente, os cuidados de prevenção, Heleno, que você vai me permitir falar. Pois não? Em primeiro lugar, se você é um indivíduo que tem contato com esse tipo de dejeto de animal, trabalha em pombal, em aviário, criador de galinha, vai para o galinheiro toda hora, é conveniente usar uma máscara, porque isso pode evitar que você aspire, eventualmente, os esporos do tricomonas. Do histoplasma. A outra coisa que você tem que fazer, vai entrar em caverna, use máscara também. São equipamentos de proteção individual que vão dificultar você inalar o esporo do histoplasma capsulatum. É uma forma de prevenção. Você vai varrer no teu quintal onde tem as galinhas passeando. Você mora na roça, na área rural. Molhar para você depois varrer. Por quê? Porque com essa umidade você dificulta que aqueles esporos eles saiam do solo e você acabe inalando. Então, lavar o quintal é uma medida importante. Enfim, são as medidas, é uma doença cujo diagnóstico nem sempre é fácil, mas uma vez estabelecido, a gente tem como fazer o tratamento. Certo. E para domingo que vem, algum tema escolhido ou durante a semana a gente escolhe aqui? Durante a semana, a Lelê vai me conduzir o tema. Então, perfeito. Doutor Silvio Provenzano, meu querido amigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom domingo, fique com Deus. Boa semana e domingo que vem estaremos juntinhos aqui, até porque hoje é o último dia, né? O último bloco do carnaval e domingo que vem vai estar tudo tranquilo, meu amigo. Eu não tenho a menor dúvida que você não sabe a saudade que eu sinto de sentar ao seu lado aí
e podermos ficar confabulando que gol de bicicleta. Um bom domingo abençoado, fiquem com Deus, até semana que vem. Abraço. Semana abençoada, família Tupi, um abraço. Você também, meu amigo, até domingo que vem, tchau, tchau. Show do Heleno.